Olha só a importância do Rio Grande do Sul na estratégia brasileira de segurança alimentar. A gente sabe que 80%, como viu aí, do arroz produzido no país são cultivados nos campos gaúchos. E como é que está o estoque, hein? A armazenagem desse grão essencial na mesa nossa de cada dia? Vamos saber mais com o presidente da SEBRA, Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, Jerônimo Gergen, que está aqui do lado. Jerônimo, muito obrigado por ter aceito o convite. Aceite o nosso abraço fraternal aqui do canal. Em relação a vocês, você e o tanto que você defende o Estado, o quanto que vocês estão sofrendo, passando agora é uma fase de recuperação, mas vamos focar nesse ponto que acabou de ver na reportagem, essa história da isenção do arroz, é uma medida polêmica, mas eu digo para você, é necessário? Como é que você está vendo isso? Boa tarde. Tudo bem, Valteno. Primeiro, agradecer as tuas palavras e, de maneira muito especial, a todos os brasileiros, né? Nós temos recebido apoio, suporte aqui do Brasil todo, e isso é muito bonito, é muito gratificante. Graças a Deus, aqui na região metropolitana onde eu estou, em Porto Alegre, nesse momento o rio começa a se aproximar, penso aí que mais um dia, dois talvez, ao nível de inundação, que é justamente onde sai o grande volume de água aqui de uma região enorme, populacionalmente falando, totalmente destruída, né? É importante a gente dizer também que tudo aquilo que vocês transmitem, as pessoas veem, assistem, aqui é muito real, né? Realmente é muito complicado. Mas os números ainda não oficiais, né, Valteno, eles dão conta aqui que na safra de soja desse ano, que ela tinha uma característica de vir para estancar as perdas de duas secas que nós tivemos aqui, ela deve girar em torno de 13%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ainda não levando em conta o que está dentro dos armazéns, porque muitos armazéns, especialmente na região centro, Vale do Rio Pardo, né, estavam já com a soja colhida, né, e se perdeu tudo, né, dentro de armazém. Então, isso não está nesses números, por isso que eu diria que entre 12% e 15% é a perda da safra desse ano, onde o preço já não era um preço adequado ao custo de produção, então mesmo colhendo bem, não era uma lavoura para rentabilizar o setor, era para estagnar e tentar ver se a próxima safra, com tempo bom, ela pudesse salvar. O milho nós tivemos aí em torno de 8% de perdas, né? E o arroz, em torno de 5%, no máximo, a perda na nossa produção. Então, o que acontece é justamente o que disse o Lupion há pouco tempo atrás, antes da minha fala, né, de que nós temos condições de organizar o mercado interno, né, e eventualmente alguns mecanismos do governo para atender a demanda interna. Então, não vejo por que o governo fazer um subsídio para importação, reorganiza internamente, cria os mecanismos de escoamento, de abastecimento, e nós teríamos total condição de fazer. Eu achei muito precipitada a forma como foi atuado no que diz respeito ao arroz, né, e vejo como demorado eventuais medidas para a produção, especialmente da soja. Na própria resolução que saiu há dias atrás, autorizando, e portanto não é mandando prorrogar, autorizando, o governo joga para meados de agosto eventuais medidas, o que vem deixando bastante angustiado o produtor. É fundamental que a gente tenha clareza. Nós não estamos ajudando apenas as perdas da safra deste ano. O gaúcho precisa levar em conta ser levado em conta que nós perdemos as duas últimas safras no que diz respeito à soja, mas nesses últimos 4 anos, perdas no milho, perdas no trigo aconteceram. Então, as medidas, por mais que eu veja que o governo tem sinalizado esperar concluir o processo oficial de safra e tal para tomar medida, nós da SEBRA já encaminhamos ao secretário Neri Geller, a toda a equipe do Ministério, ao próprio ministro Fávaro, medidas extremamente necessárias que devem levar em conta o contexto dos últimos anos e, no nosso caso, dos cerealistas, um suporte, porque como o produtor já vem prorrogando contas, a sua capacidade de crédito nos bancos oficiais, ela já é limitada porque vem sendo prorrogada, boa parte do produtor está sendo financiado pelas instituições privadas, no nosso caso, cerealistas, e que esta reorganização desse financiamento que nós acabamos também fazendo é fundamental e que venha logo para que nós possamos superar o desafio de um Estado sem logística,
onde a indústria de insumos está toda embaixo d'água, a indústria de semente extremamente prejudicada, e que nós precisamos preparar uma lavoura daqui a alguns meses, pouquíssimos meses. Então, as medidas, elas têm que ter um pouco mais de velocidade ou de sinalização, pelo menos, para que o produtor ele possa pensar a próxima lavoura, que é exatamente o que até agora a gente não consegue perceber. Então, é resolver o problema desse passivo, que não é só de agora, é de anos atrás, né, e de antes, alguns que já vinham com esse endividamento, e também medidas para pensar a próxima lavoura, voltando, que eu acho que é estratégico para que a economia nossa possa ir retomando. A lavoura de trigo está chegando a hora de plantar, né? E como será o abastecimento, o financiamento disso tudo, é um grande desafio. Então, são medidas amplas. Tratar o episódio do Rio Grande do Sul como um problema de perda de safra não vai funcionar. É um momento de medidas extraordinárias, né, para que a gente possa resolver o para trás e já ir tocando para frente, porque isso tudo não sendo resolvido, piora o ambiente econômico do nosso Estado, que é um ambiente de calamidade, de caos total. Com relação ao arroz, eu acho que nesse caso o governo também tem que estar de olho no preço ao consumidor. Primeiro porque os nossos parceiros do Mercosul, aproveitando, assim, é uma coisa lamentável, né, da tragédia no Sul, já aumentou o preço do produto. E aí acaba isso repercutindo no supermercado e na dona de casa. Então, você veja como que a tragédia, às vezes, é usada de forma... Já é difícil a situação e ela acaba sendo usada por aproveitadores. Então, o que é importante é que o setor rural, o agro brasileiro, sempre respondeu às necessidades, às tragédias brasileiras, alimentando a população na pandemia. Você sabe disso, o agro não parou, continuou produzindo e agora, no momento em que o agro é mais vítima, porque a gente sabe que essas chuvas não afetaram só as cidades, elas podem não ter impactado tanto na colheita do arroz, mas esse arroz ainda está guardado, como ele vai ser transportado? Ele está molhado? Como é que é isso? E de que forma? Eu estou focando muito no arroz, Jerônimo, primeiro porque o Rio Grande do Sul é quem nos sustenta de arroz. Segundo, é um alimento presente na mesa do brasileiro, faz parte da nossa produção, da nossa tradição. E assim, de que forma fazer para que você tenha compensado as perdas dos produtores e garanta o abastecimento do produto nos supermercados num preço que seja compatível com a nossa renda? Esse tema não deveria ser respondido pela SEBRA, né? Porque nós temos muito mais ligação com trigo, com soja, com milho, né? Mas eu acho que tem uma lição aqui, Valteno. O governo não pode tomar medidas precipitadas, porque daqui a pouco, além de não resolver o problema interno, você ainda cria problemas para o futuro. Nesse caso pontual, o ideal, no meu ponto de vista, deveria ter sido uma análise primeiro interna e mecanismos de escoamento interno, de abastecimento interno, em vista para que o arroz que aqui existe possa chegar com maior adequação dentro das prateleiras do supermercado. Eu não tenho dúvida disso, né? Ainda que, como falei, não possa me apropriar desse debate, porque nós não temos a nossa força vinculada ao arroz. Mas as medidas precipitadas podem atingir outras cadeias, inclusive as nossas. Eu acho que desse episódio devemos extrair a necessidade de termos um pouco mais de prudência e com agilidade para que os mecanismos sejam efetivos e não se gaste, né, força, energia e recursos em algo que não vai funcionar e que ainda vai deixar problemas para o futuro desses setores produtivos. Eu acho que esse é a grande tarefa. Nós colocamos um documento já há 15 dias na mão do governo e estamos aí aguardando, portanto, essas medidas e que elas sejam efetivas. Tenho mandado aí bastante sinais ao Ministério que o importante também é que antes do anúncio a gente possa conversar para ver essa efetividade. Porque depois que você anuncia, ou é insuficiente ou gerou uma expectativa, o bom é alinhar para que os anúncios sejam feitos com essa condição de realmente atingir o seu objetivo. E que a SEBRA está voltada ao trigo, está voltada aí ao milho e à soja. Eu pergunto para você mais como um gaúcho que conhece a região também, para poder dar essa opinião sobre arroz, mas entendendo aí as limitações que tem o órgão que você é presidente. E também está vindo aí o próximo Plano Safra, dia 30 de junho, o governo tem esse prazo para anunciar. Certamente algumas medidas devem estar, algumas não, muitas medidas devem contemplar a situação do Sul. Jerônimo, eu deixo para você um tempinho mais
para você poder fazer as suas considerações finais. Eu penso que o Plano Safra, do ponto de vista do Rio Grande do Sul, ele tem que ser quase um plano de safra extraordinário, excepcional, né? As medidas no processo normal não cabem aqui no estado, Valtento. Para ter uma ideia, a nossa indústria gaúcha precisaria hoje de 100 bilhões de reais para ser reativada, né? 100 bi. Eu considero que se você potencializar em todas as cadeias, talvez uns 300 bilhões ajude a voltar à normalidade no Rio Grande do Sul. E é óbvio que isso não existe num primeiro momento, né? Vai ter que ser feita uma grande engenharia orçamentária, financeira, de toda a ordem e um longo tempo. Não vejo em curto prazo uma solução tão rápida. Então, naquilo que dá, que é exatamente a produção agropecuária, para a gente termos uma realidade de reação muito rápida, esses mecanismos não podem faltar. Então, considero que um plano safra excepcional ou extraordinário é o que vai funcionar. Se virmos com os mecanismos, que depois tem contingenciamento, tem tudo, do plano safra tradicional e nacional, nós vamos ter problemas sérios. E volto a afirmar, precisa tratar o tema sobre um processo de endividamento que em alguma parte do segmento já existia. Depois, 2 anos de seca, agora perdas com a chuva, né? Tem que tratar o todo e não é uma simples prorrogação que vai resolver. E se for nessa medida de uma simples prorrogação, como é que a gente faz a nova safra? Isso piora a condição. Então tem que olhar a dívida inteira e, ao mesmo tempo, criar uma condição do produtor poder plantar a lavoura de inverno para voltar a ter aí rentabilidade e aquecer a economia. São medidas extremamente necessárias e aí a resolução que joga lá para agosto, a análise dos efeitos da chuva, acho que é muito preocupante, porque é muito em cima do laço para a próxima lavoura e o produtor precisa se organizar antes, ainda mais que nós não temos, como disse, a logística, a infraestrutura e os insumos que estão todos embaixo d'água em boa parte do nosso estado. Jerônimo Gergen, presidente da Associação Brasileira das Empresas Cerealistas do Brasil, muito obrigado, um grande abraço para vocês aí do Sul, certamente com o apoio de tudo, com a ajuda de Deus, a gente sairá rapidamente dessa. Obrigado. Um abraço e mais uma vez obrigado pela força que o Brasil está nos dando.